candidatos a vereador. Em cada debate, a gente vai ter 3 candidatos, perfazendo 15 partidos, porque cada partido indicou o nome. Isso também é importante ser dito. Eu não escolhi nenhum candidato que está aqui, nem a direção. Foram os próprios partidos que indicaram, tá? Isso é importante. A gente encaminhou ofícios e eles escolheram os seus candidatos. Aqui eles vão falar das suas propostas, vão convergir, vão divergir. Gente, olha, são mais de 500 candidatos. Eu estava fazendo a conta hoje, antes de entrar no ar, mais de 500 candidatos a vereador de Teresina, para 29 vagas. Então, um debate como esse é importantíssimo para que você, ouvinte, telespectador, internauta, descubra quais são as propostas de parte desses candidatos. Aqueles que os partidos indicaram, que acham que representam o time, o grupo. Para dar suporte jurídico ao nosso debate, a gente espera que não tenha briga, que não tenha direito de resposta, mas a gente precisa ter um suporte jurídico. E a gente escalou novamente o nosso craque. É o doutor Rafael Rodrigues, que está conosco sempre nos debates. A gente agradece ao doutor Rafael a colaboração dele de estar aqui dirimindo dúvidas e avaliando os pedidos de direito de resposta que eventualmente venham a acontecer. Bem, os candidatos já estão posicionados aqui, houve um sorteio até da posição, em sentido horário aqui, né? Então a gente teve toda a preocupação com regras claras e transparentes. E vamos apresentá-los? Vamos lá. Aqui do meu lado, nós temos o vereador Vinícius Ferreira, que é o presidente municipal do PSD. PSD de dado, vai já aparecer na tela. Pronto, já está na tela. Ele está sem retorno de vídeo, mas o seu está na tela aqui do canal 20.1. Vereador Vinícius Ferreira. O vereador Vinícius Ferreira é candidato à reeleição. Ele está no primeiro mandato dele. Tem experiência em administração pública e formação em contabilidade e também direito. Durante seu primeiro mandato, ele focou na representação das demandas das comunidades e no desenvolvimento de políticas públicas voltadas à melhoria da qualidade de vida em Teresina, com destaque para projetos nas áreas de educação, esporte e infraestrutura. Bem, o segundo candidato está aqui do lado, também de acordo com o sorteio. Vai já aparecer na sua tela. Já apareceu. O candidato Antônio José da Paz Neto. Ele nasceu aqui em Teresina em 1992, tem 31 anos de idade. Seus pais, José Francisco Paz e Valdênio Sena Rodrigues Paz. Desde seu nascimento, reside na Santa Maria da Codipe, zona norte da capital. Formou-se em Direito na Faculdade Cesvale em 2017 e tem pós-graduação em Direito Penal e Processo Penal na Faculdade Cesvale, concluído em 2020. Ele é advogado há 6 anos. Há 14 anos, ele fundou o Centro Social da Juventude Independente da Santa Maria da Codipe, o GISMAC, que já qualificou 9.500 pessoas aqui na capital. Há 4 anos, ele fundou a Cooperativa de Reciclagem Recicla Codipe, com 40 cooperados, tendo atualmente 2 unidades, uma destinada exclusivamente a materiais eletrônicos. Seja bem-vindo, candidato. Pronto, o Evandro é o de agora, viu, Ju? Então coloca de novo a foto do doutor, né? Doutor, os advogados todos se chamam doutor, a gente vai chamar também. Doutor Antônio José da Paz Neto, que eu acabei de ler o currículo, e lá o GC, o candidato aqui, Evandro, está habituado com a linguagem jornalística. O GC, gente, essas letrinhas, é a legenda que aparece embaixo da imagem, tá? E a geração de caracteres. E o nome dele é Antônio José da Paz Neto, tá? Que eu acabei de ler e mostrar a imagem. E agora sim, vamos ao candidato Evandro Marques. Bem, ele é candidato... Ah, sim, olha só, vamos lá. Eu citei o partido do Vinícius Ferreira, PSD, mas eu não citei o partido do Antônio José da Paz Neto, que é o PDT. Confere, Antônio? Confere. PDT, muito bem. E agora, nós vamos apresentar o terceiro candidato a vereador, Evandro Marques, da chapa do Podemos. Ele é gestor hospitalar, teólogo, estudante de direito, empreendedor, diácono da Assembleia de Deus de Missões, presidida pelo pastor Bezaliel, e é morador da Zona Sul da capital. Ele é oriundo dos movimentos sociais. Presidente de Grêmio Estudantil, presidente da Associação de Moradores e ex-diretor da Federação das Associações de Moradores do Estado do Piauí, a FANC.
e já tem experiência como gestor em cargos públicos aqui no estado do Piauí. Os dois que estão com adesivos, doutor Antônio e o presidente Vinícius, precisa retirar segundo as regras. Tá bom? Pronto, obrigado. Juliana Barros é a nossa diretora, orientadora, que está aqui, coordenadora de jornalismo do Grupo MEI, que está aqui nos orientando para esses detalhes que parecem, mas não são detalhes. Bem, eu vou começar com perguntas minhas, tá? Vou fazer uma pergunta para cada candidato. Essa pergunta terá um tempo de 2 minutos para a resposta, ok? Então eu pergunto, são perguntas diferentes, tá? Tema livre, de acordo com o perfil de cada candidato. E aí, eles têm cada um 2 minutos, a gente tem um cronômetro que vai marcar esse tempo. Quando tiver, quem não tem retorno de vídeo, como o Vinícius, por exemplo, e o Antônio, só quem tem é o Evandro, quando tiver faltando assim 20 segundos, aí eu alerto. Olha, candidato, eu tenho aqui 20 segundos para ele apressar na resposta. Vereador Vinícius Ferreira, o senhor é vereador de primeiro mandato e atualmente faz oposição à gestão do prefeito Doutor Pessoa. Mas lá no começo da gestão, o senhor mantinha ali uma postura de independência, mas também votou bastante com o Palácio da Cidade, com projetos enviados pelo Executivo. Sim. O que foi que fez o senhor dizer assim, não dá para ser aliado da gestão. Eu vou fazer oposição. Queria que o senhor nos guiasse aí essa mudança de orientação de atuação parlamentar. Muito bem, ótima pergunta. Primeiro, dizer que nós iniciamos o nosso mandato numa situação de independência, porém votando em projetos da gestão por orientação partidária. O partido ao qual eu fazia parte à época, ele entendeu que deveria marchar junto com o doutor Pessoa no segundo turno. Então fomos aliados no segundo turno, iniciamos a gestão numa posição de aliados, porém com um certo distanciamento, não fizemos parte efetivamente do primeiro escalão, tivemos alguma participação na gestão, mas nós entendemos, a partir de um determinado momento, que a gestão não respondia à expectativa da população teresinense. E até hoje, Ari, eu continuo votando em alguns projetos que vêm da prefeitura. O que for de interesse da população de Teresina, eu voto sim. Eu não sou oposição por oposição. Não sou oposição radical, xiita, absolutamente. A gente faz uma análise dos projetos que são encaminhados do Executivo para o Legislativo, e no que for interessante, o que for pertinente à população, a gente continua votando. Nós entendemos que a gestão atual, a gestão do Dr. Pessoa, ela desfocou da realidade. Haja vista a quantidade absurda de asfalto que tem sido feito na cidade. Se você for nos grandes centros, você vê que nós estamos no caminho contrário. Nós temos problema de infiltração de água com asfalto, nós temos um problema de aquecimento de temperatura, enfim, esse é um dos carros-chefes da atual gestão que a gente entende que é mais maléfico do que benéfico. Também a situação do sistema de saúde municipal totalmente degradado. Eu até agora, no ano anterior, nós encaminhamos das nossas emendas R$1.226.000 para a compra de medicamentos. 10 segundos agora. E abastecimento das UBSs e das UPAs. Essa emenda nunca foi executada. O ano já vai se encerrar e as emendas não foram executadas. Que poderia ter chegado o medicamento. Obrigado, candidato. O candidato Vinícius Ferreira. Agora eu vou perguntar para o candidato, o advogado Antônio José da Paz Neto. Eu conheço o trabalho da GESMAC, inclusive já entrevistei aqui, salvo engano, o senhor mesmo, como representante da GESMAC há alguns anos aqui no programa, que é um trabalho de qualificação de mão de obra jovem, muito importante. Mas a Grande Santa Maria, eu moro na Zona Norte, eu conheço, eu sei do que eu estou falando, é muito carente. Nossa, carente de muita coisa, assim como o bairro onde eu moro também, ali perto do Puti Velho. Uma vez eleito vereador, que propostas concretas o senhor tem para a Zona Norte?
Muito bem, Ari, ótima pergunta. Hoje, como morador de Teresina e na Zona Norte, nós observamos uma carência muito grande. E nós entendemos, desde muito cedo, que a extensão, os braços da prefeitura não têm chegado às comunidades, sobretudo aqui eu moro. E desde muito cedo observei essas dificuldades. Não à toa, trilho o caminho do jurídico, do direito, para defender essas básicas, direitos básicos que precisamos nas comunidades. Desde muito cedo, observei que para vencer na vida, precisávamos de estudo e trabalho. E em cima dessa ideia, nós criamos centros de qualificação, espaços para que a população pudesse ter onde se qualificar, onde crescer profissionalmente, vias para encurtar a distância entre as margens da cidade e o mercado de trabalho que fica sempre centralizado, ou às vezes mesmo para outra zona da cidade, como a sul, que ficam as indústrias. Então, em cima dessas necessidades, nós temos várias propostas nas principais pautas do município, entre a qualificação profissional, a geração de emprego e renda através da reciclagem. Hoje nós temos uma cidade que está abandonada e nós temos acompanhado que a Câmara Municipal de Teresina não tem feito um trabalho quanto a essa fiscalização. Uma legislação muito rasa, a cidade se afundando em lixo e as nossas pautas trazem essa bandeira. A bandeira da qualificação, a bandeira da geração de emprego e renda através da reciclagem e as demais pautas que nós temos propostas, graças a Deus. Essas principais bandeiras que a gente apoia é porque já tem causa, já tem trabalho, já tem prédio, já tem espaço, já tem serviço construído. E nós pedimos a oportunidade para crescer, para trazer essas pautas às outras zonas de Teresina, porque a necessidade é muito grande, tá bom? Graças a Deus estamos conseguindo e a gente pede o apoio nessas eleições para que a gente chegue lá e as outras zonas também sejam vistas com a Teresina melhor, porque o município não tem enxergado essas necessidades nos bairros. Muito bem, dentro do tempo, né? Vamos agora à minha pergunta para o terceiro candidato, Evandro Marques, da chapa do Podemos. O senhor é morador da zona sul da capital. É a maior zona de Teresina. Muita gente acha que é a zona sudeste, mas não é. É a zona sul, segundo o IBGE. E o senhor conhece bem a realidade porque foi diretor da FANC, né? A FANC, gente, é uma entidade da qual foi oriunda a saudosa deputada federal Francisca Trindade, que eu tive o privilégio e o prazer de entrevistar como presidente da FANC na década de 1990. Várias vezes entrevistei a Trindade. Depois houve outros presidentes, mas a gente sempre acompanhou o trabalho dessa entidade. Então, o senhor conhece bem o drama de quem mora na Zona Sul e em toda a cidade, por exemplo, em relação ao déficit habitacional, que permanece muito alto na nossa capital. Eu sei que o vereador de Teresina não tem como atribuição construir moradias populares, mas em alinhamento com o prefeito, muito pode ser feito. O senhor tem ações, estou pegando aí o seu histórico de atuação, o senhor tem ações voltadas para reduzir esse déficit habitacional, candidato? Bom dia, Ari, bom dia a todos os ouvintes, telespectadores aqui da TV Meio. Primeiro quero mandar um beijo aqui para minha esposa, meus filhos, Júnior, Davi. Mandar um beijo, um abraço aos nossos apoiadores, à nossa cidade de Teresina, meu querido Grande Parque Sul, a todos os colegas e amigos aí, apoiadores dos sindicatos rodoviários, meu querido sindicato, um abraço a todos. Quero aqui também saudar os debatedores, agradecer a oportunidade aqui da TV Meio Norte, por nos dar a oportunidade de vez e fala aqui. Bem, Ari, eu sou oriundo do movimento social comunitário e digo para você assim, é com muita tristeza que andando na nossa cidade, nós estamos vendo na nossa cidade novamente explodir a questão das ocupações em áreas que infelizmente eram para ter ali a construção de residenciais, moradias dignas, né? Eu vou dar um exemplo aqui do próprio Parque Vitória, que infelizmente é abandonado pela gestão pública e isso não é de agora. E lamentavelmente, com raríssimas exceções, há também a fiscalização do próprio poder municipal, no caso a Câmara de Vereadores, que poderia ser também proponente de ideias e propostas, levar para o poder público a necessidade das pessoas, da questão de ter uma moradia digna, uma moradia onde as pessoas pudessem, digamos, se sentir mais cidadãos. Então hoje nós vemos, infelizmente, um descaso. Teresina está voltando a ter novamente um morador de rua. As pontes e praças aqui da nossa cidade estão sendo ocupadas por pessoas que estão perdendo o direito de moradia. E detalhe, estão sendo construídos ou foram construídos residenciais sem nenhuma estrutura mínima das pessoas permanecerem, sem a questão das pessoas transitarem, sem a questão das pessoas poderem ter uma vida digna com relação à questão da sua saúde, a sua educação, o seu transporte. As pessoas, infelizmente, parece que foram colocadas em determinados pontos da cidade, levadas para alguns residenciais, sem a mínima estrutura básica para que aquelas pessoas possam residir e permanecer nessas localidades. Então, chegando à Câmara Municipal, quero fazer um debate aprofundado com as comunidades, com as lideranças locais, para que a gente possa voltar a discutir a moradia na nossa cidade. Então, aqui já quero deixar também
Aqui o meu nome e número, Evandro Marques 2333. E agora, findada essa primeira parte onde eu fiz as perguntas, os candidatos irão perguntar uns para os outros. Eu vou sortear agora a ordem dos perguntadores, né, dos questionadores. Vamos lá, tem os 3 nomes deles aqui, um cubo de acrílico. Lembrando que nessa primeira rodada, são 2 rodadas de perguntas entre os candidatos, os temas são definidos. E o candidato, ele escolhe, a gente vai mostrar uma cartela de temas e ele escolhe o tema. E claro, o candidato. Bem, o primeiro, Evandro Marques, da chapa do Podemos, que acabou de falar. Para quem você vai perguntar, candidato? Quero perguntar ao vereador Vinícius Ferreira. Agora a gente vai mostrar ao candidato Evandro Marques a lista de temas para ele escolher. A gente teve sorte que ele está direto para a câmera, para a tela, então ele tem retorno de vídeo. Nós temos aí educação, saúde e geração de emprego. Saúde. Saúde, pode fazer a sua pergunta. Vereador, nós temos 92 unidades básicas de saúde, mais algumas unidades de pronto atendimento, as chamadas UPAs e o próprio HUT. Nós vemos uma gestão, infelizmente, que não deu conta do recado, uma gestão desacreditada, uma gestão onde, infelizmente, não conseguiu corresponder à altura. Filas quilométricas com relação às pessoas que estão hoje esperando uma consulta. E a gente viu, infelizmente, né, com raríssimas exceções, acredito que o senhor é uma ilha, a Câmara Municipal também não se manifestar com relação à questão do seu papel de fiscalizar, cobrar, para que a gente pudesse melhorar a questão da nossa saúde. Voltando à Câmara Municipal, o que é que o senhor pretende fazer para virar o quadro? Vereador, o senhor tem 2 minutos para a resposta, depois o candidato vai ter uma réplica e o senhor encerra com uma tréplica, para o debate ganhar mais dinamismo. Então a gente vai colocar o cronômetro com os 2 minutos para o vereador Vinícius falar sobre saúde. Tudo bem. Eu queria só fazer uma pequena correção, não são 92 UBS, são 96. Na verdade, caro Evandro, a Casa Legislativa de Teresina, ela nunca se furtou a esse debate. O presidente, vários presidentes que já passaram nessa gestão, que a gente não consegue nem lembrar quantos foram e quais foram tantas mudanças ao longo desses 3 anos e 8 meses, que é até difícil a gente saber quem foi que foi convocado, mas creio que quase todos os presidentes da Fundação Municipal de Saúde foram convocados, foram chamados à Câmara para poder explicar, tentar apontar uma saída. A Casa Legislativa de Teresina sempre teve disponível, isso aqui eu posso fazer essa defesa. Os 29 vereadores que estão lá sempre se propuseram a procurar uma alternativa para que melhorasse essa situação que se encontra. Você citou a questão das filas quilométricas, a questão da falta de medicamento. Haja vista que quase todos os colegas pegaram as suas emendas, 100% das suas emendas da saúde, e colocaram para aquisição de medicamentos e restauração das UBS, porque também existem várias UPAs e UBS que estão em situação precária. Eu mesmo fui um desses vereadores que apontei 100% das minhas emendas para a aquisição de medicamento. O que falta, de fato, é o retorno do Executivo. O Legislativo tem feito a sua parte de fiscalização, tem feito a sua parte de proposição de saídas, no entanto, a gente está falando para uma parede. É essa a sensação que a gente tem. Por mais que a gente aponte saídas, essas saídas não são acatadas pelo Executivo. O senhor tem agora, candidato, mais 1 minuto para a réplica. Candidato Evandro Marques. Vereador, 92, 96, deve ter sido construída mais 4, e de fato aqui peço, né? Mas dizer assim que 92 ou 96, hoje nós não temos nem 15 funcionando na cidade de Teresina. É lamentável, é triste. As pessoas que agora estão na fila, que estão nos ouvindo aqui, sabem. Inclusive dentro das unidades básicas, às vezes tem uma TV lá que as pessoas escutam. Elas sabem a realidade que estão vivendo. Lá no meu bairro, só para ter exemplo, lá nós temos uma unidade que está há mais de 4 anos, Parque Sul, há mais de 4 anos nós estamos esperando, porque foi colocada uma emenda de R$650 mil, lá inclusive de um deputado federal aqui na época, o deputado Fábio Abreu, e essa unidade até hoje está fechada e nós nunca recebemos a fiscalização, nós nunca fomos convocados pela Câmara Municipal, pelo Poder Legislativo, para uma discussão sobre a nossa região. A nossa região lá está sofrendo. A exemplo de lá, vou dar outro exemplo ali no povoado de São Vicente, lá tem uma unidade básica, mas infelizmente as pessoas não conseguem ser atendidas porque falta insumo, lá falta equipamento, lá falta material, e aí existe inclusive uma sobrecarga hoje em cima dos funcionários que estão sendo jogados a responsabilidade de um mau atendimento, que é lamentável. Muito bem, agora a tréplica do vereador Vinícius Ferreira, a fala do candidato Evandro Marques.
Eu gostaria de salientar que lá na Câmara há uma comissão de saúde que ela tem feito o seu papel. É claro que nós, vereadores, nós não temos o poder de fazer as ações do Executivo. O que nós fazemos, a função do vereador é fiscalizar, legislar e propor. Nós propusemos várias alternativas e o Executivo, como eu falei, sempre silenciou. A Comissão de Saúde, ela fez fiscalização em vários hospitais, vários postos de saúde, várias UBSs, e eu sou testemunha viva disso. Eu não faço parte da Comissão de Saúde, até pela minha formação, eu não tinha como fazer parte dessa comissão, eu não sou um profissional de saúde, mas acompanhei de perto, porque eu acompanho todas as comissões que existem na casa. De fato, o que houve foi uma omissão do Executivo. O Executivo que sempre silenciou em relação às demandas que são encaminhadas da Casa Legislativa para o Executivo. Muito bem, e agora o vereador Vinícius Ferreira vai escolher entre os dois. O senhor pode escolher o próprio candidato Evandro Marques. Ok, Juliana, então a sua pergunta terá de ser para o candidato, o advogado Antônio José da Paz. Isso, porque quem começou é que encerra. Muito bem, Juliana. O senhor escolhe o vereador Vinícius Ferreira, não tem retorno de vídeo, mas tem, o senhor pode olhar ali na lateral, ó. Tem educação, saúde e geração de emprego. Sim. Aí o senhor escolhe um tema para perguntar para o candidato do PDT, Antônio José da Paz. Obviamente, como o candidato Evandro já perguntou sobre saúde, Sim. O senhor escolhe educação ou geração de emprego. Muito bem. O senhor escolhe qual tema? Geração de emprego. Geração de emprego. Pode fazer a pergunta, 30 segundos. Muito bem. Eu gostaria de saber do candidato, ele falou que tem uma ONG, é isso? O GISMAC. O GISMAC. E hoje, o candidato Evandro aqui também citou que hoje há uma horda de desempregados, desocupados, perambulando por Teresina. O que você, chegando à Câmara de Vereadores, qual é o projeto que você tentaria implementar de imediato para diminuir esse número de desempregados? Muito bem, o candidato Vinícius Ferreira já fez a sua pergunta. E agora, candidato Antônio José da Paz, o senhor usa esse nome, né? Antônio José da Paz? Perfeito. Muito bem. Antônio José da Paz, o senhor tem 2 minutos para responder a pergunta do vereador. Muito bem, Ari. Então, eu agradeço a pergunta do vereador Vinícius, uma pergunta que, claro, estou bem preparado para lidar com ela, porque nós temos pautas bem firmes nessa demanda. Geração de emprego e renda é uma pauta que nós defendemos há 14 anos. Não à toa, nós construímos um centro do nada, como o próprio Ari disse, numa região bem carente, que é a região da Santa Maria, e que hoje é uma sede belíssima, com centros de qualificação. Nós temos laboratórios de informática, laboratórios de música, com várias demandas profissionalizantes, e já temos um sistema bem conectado com o ramo profissional, indicando as pessoas qualificadas às seleções de emprego. Então, o que nós temos de pauta é revitalizar o sistema de qualificação municipal. E aí eu peço permissão ao teresinense para falar que nós temos uma Fundação Alferraz que infelizmente não tem chegado nas comunidades. Nós não temos mais os centros de qualificação. Não à toa, um jovem que há 14 anos teve que sair de casa para se qualificar, viu que não tinha oportunidade e criou esse centro, que 14 anos passando o tempo, hoje é uma sede belíssima. E, vereador Vinícius, a nossa proposta é revitalizar os centros de qualificação, levar as zonas aos bairros para que a população, seja juvenil, seja adulta, tenha a oportunidade de ter uma profissão, de ter uma qualificação e assim concorrer justamente ao mercado de trabalho. Já existe um modelo municipal, mas esse modelo está defasado. Infelizmente, ele não consegue chegar nas margens da cidade. Ainda hoje eu estive na Zona Sul, no Porto Alegre, e não tem sequer um centro de qualificação digno. Há mulheres que queiram fazer um corte e costura, há um jovem que queira fazer uma informática, mas na minha instituição, que graças a Deus e ao povo nós criamos, esses serviços já são ofertados. E você, teresinense, se me der a oportunidade, eu levarei essa qualificação por todas as zonas de Teresina, legislando, fiscalizando e propondo através das emendas parlamentares. Muito bem, agora o vereador Vinícius Ferreira tem uma réplica de 1 minuto. Existem centros de produção distribuídos por toda a cidade de Teresina. No entanto, esses centros de produção que deveriam ser celeiros de emprego, hoje, na verdade, eles são casas abandonadas. Nós, tentando mudar essa realidade,
encarreamos emendas no nosso mandato para vários centros de produção, para a própria Fundação Golferraz. Com muita dificuldade, conseguimos capacitar ainda vários jovens e adultos para entrar no mercado de trabalho. O que de fato acontece é que há eu já falei várias vezes esse termo, uma desconexão, uma distorção da visão do poder executivo. E aqui a gente tem que culpar o executivo, sim, porque ele é quem é o responsável por toda a máquina da estrutura da Prefeitura de Teresina. Mas mesmo assim, nós, através desse mandato que nos foi concedido em 2020, nós carregamos várias emendas parlamentares e ontem mesmo nós já colocamos mais R$1 milhão para a... Muito bem, agora a tréplica do candidato Antônio José da Paz, da chapa do PDT. Esses centros de produção, vereador Vinícius, eles foram criados há muito tempo. Eles não têm sequer um insumo básico como água e energia. São prédios destruídos, defasados, que não obedecem à demanda para que ele foi construído. E a população usa para outros fins e muitas vezes nem usa. A nossa ideia é indicar emendas, é propor legislação para que a prefeitura abrace e leve essa qualificação com uma boa pasta financeira, não apenas com a Fundação Golferraz ali centralizado, mas que os centros de capacitação, mas que os centros de produção, como o senhor mesmo citou, voltem a funcionar, que eles sejam concedidos à população que precisa de um espaço, a costureira, ao mototáxi, as pessoas que estão propondo e empreendendo, porque não tem espaço público. Hoje nós temos diversos prédios abandonados e os centros de qualificação há uma quantidade enorme em abandono, bem como os centros de produção que têm uma diversificação, não são prédios iguais. Então a nossa proposta é brigar, impor, não simplesmente se curvar. Ok, candidato, o senhor agora vai perguntar para o candidato que abriu essa rodada de perguntas, que é o candidato Evandro Marques, do Podemos. E o tema que restou foi educação. Dos 3 temas, a gente já perguntou sobre saúde, o candidato Evandro Marques perguntou ao vereador Vinícius e ele perguntou ao senhor sobre geração de emprego. Agora, o senhor tem 30 segundos para fazer uma pergunta ao candidato Evandro Marques sobre educação. Candidato Evandro Marques, né, levantando a bola aqui para o senhor, porque como não candidatos, não somos vereadores eleitos, a gente tem várias propostas e uma crítica a se fazer, mas é importante que essas propostas sejam bem articuladas. Nós temos hoje um sistema municipal bem defasado, bem atingido na questão de falta de financiamento. Prédios abandonados, escolas fechadas, professores sem progressão, sem um mínimo de pagamento de salário. A nossa pergunta é: qual a proposta do candidato para que os professores voltem a ter as suas progressões, seus salários de no mínimo... Muito bem, agora o candidato Evandro Marques tem 2 minutos para discorrer sobre essa questão da educação. Bem, nós como parlamentar, chegando à Câmara Municipal, sem dúvida alguma, o ano que vem, nós iremos sentar com a categoria, porque eu acho que nada melhor do que você sentar com a categoria e ouvir. Infelizmente, os professores, os profissionais da área da educação não têm tido essa voz, não têm tido esse apoio, né, para que as pessoas possam sentar, discutir essas temáticas, coisas que são importantes para a categoria. Diga-se de passagem, os professores têm sido pisoteados, têm sido humilhados, têm sido rechaçados da administração. E aí, detalhe, a comunidade sofre com isso, porque nós temos aí grandes profissionais, mas infelizmente incapacitados de desenvolver o seu trabalho. Basta ver as próprias unidades educacionais que nós temos hoje no município, que, diga-se de passagem, já foi referência no Brasil e que hoje, infelizmente, está esquecido. Então, é preciso retomar a discussão e nada melhor do que ouvir quem entende. E quem entende são os profissionais da área de educação. Nós precisamos fazer uma discussão muito séria a respeito do próprio fardamento. É inadmissível que aqui, com raríssimas exceções na Câmara Municipal, não tenha tido uma discussão a respeito do fardamento das crianças, onde um pai de família compromete o fardamento, a compra desse fardamento de forma particular, onde uma ação, era para ter sido uma ação municipal, e aí esses pais, eles comprometem um pouco da sua renda para comprar fardamentos. E aí, diga-se de passagem, hoje, que você vai colocar o seu filho na rede municipal, existe uma lista dada pela escola para que os pais comprem até materiais de higiene, coisa que, infelizmente, era para que o poder público, que gasta tanto dinheiro de forma obsoleta, era para estar sendo aplicado e dirigido para essas famílias. Boa parte das pessoas que dirigem os seus filhos para a escola pública são pessoas que baixa renda e muitos que, infelizmente, nem renda têm. Então, nós precisamos fazer uma discussão séria, fazer uma discussão dando oportunidade de fala, de vez, ouvir as comunidades também, que é importante. E, sobretudo, abrir as escolas nos finais de semana para que as comunidades que, infelizmente, não detêm os espaços públicos ou o equipamento público necessário, onde muitas vezes uma escola serve como abrigo.
Muito bem, agora o candidato que fez a pergunta, Antônio José da Paz, tem 1 minuto para a réplica. Muito bem, candidato. Ótimas proposições, tá? O que a gente entende? Hoje o sistema de educação, ele está gritando, pedindo socorro. Hoje nós temos as famosas creches que não tem sequer espaço para as crianças dos bairros. Mães que têm que mudar de bairro, que têm que mudar de zona para matricular o seu filho e ter essa qualidade de ensino. Vários déficits, várias necessidades, o fardamento, que hoje a lista de material no setor público é concedido aos pais para que seja feita essa aquisição. E isso é um absurdo. A nossa ideia é valorizar os professores, dando a progressão, dando o piso que é devido. A nossa ideia é revitalizar as creches, dando aquela obrigação e fiscalizando a prefeitura, não simplesmente se entregando a espaços de cargo ou cabide de emprego, mas batendo de frente e mostrando que a população precisa, para que tenhamos creches justas e uma população futura, que são os nossos pequenos, bem estudados, bem qualificados, bem ensinados. Teresina precisa acordar para a educação. Infelizmente estamos muito atrasados. Obrigado, candidato. Agora o candidato Evandro Marques vai fechar com a tréplica. É isso, então quero chamar a atenção de você, meu querido e minha querida, que agora está com seu filho na creche, que está com seu filho na escola pública. Eu tenho certeza que você não está satisfeito com a educação que você tem, não por conta dos profissionais, mas pelo tratamento dado por essa gestão e, infelizmente, guardadas as proporções, pela falta de fiscalização do poder municipal, a Câmara Municipal, que eu acho que é um poder, digamos assim, que pode equilibrar a questão, infelizmente, do nosso gestor maior, que é o prefeito da cidade. Ela que dá o equilíbrio, ela que dá o norte, quer queira, quer não, boa parte das ações e projetos passa pela Câmara Municipal. Então, eu quero chamar a sua atenção, chamar a atenção dos moradores da periferia. Dá um exemplo, lá na Dagmar Maza, no bairro Dagmar Maza mesmo, nós temos uma creche fechada, que foi fechada para abrir um centro de ocupação para a comunidade, coisa que nenhuma coisa nem outra funcionou. E lá hoje nós temos gritantes, vários e vários filhos e várias mães sem poder colocar os seus filhos em um ambiente para que possa buscar um meio de trabalho. Agradeço a resposta ao comentário do candidato Evandro Marques. Lembrando a você, a gente ainda tem um terceiro, né? Porque no primeiro eu fiz as perguntas, no segundo eles perguntaram entre si com temas definidos. E a gente tem o terceiro e último bloco em que os candidatos vão perguntar entre si, mas com temática livre. Eles escolhem o assunto, eles escolhem o tema. A gente vai fazer um breve intervalo comercial. A gente volta com Vinícius Ferreira, do PSD, Antônio José Paz Neto, do PDT, e o Evandro Marques, do Podemos, falando de suas propostas, falando do que pretendem fazer ser eleitos no dia 6 de outubro. É já, não saia daí. Casa do Cartucho, seu parceiro em impressão, qualidade e economia. Clinefro, cuidado e amor ao paciente. Cara, que sucesso isso. União de pessoas e crescer junto. Eu acho que deve ser tipo o Jorge Mateus, né? Com a nossa equipe, nossos fãs. Sempre tem alguém do lado ali pra dar uma força. Né? Cara, tipo Cicobi, que é uma cooperativa que vai muito além de produtos e serviços financeiros. E o legal é que você participa dos resultados e, acima de tudo, tem voz ativa. Vamos falar em voz ativa? Bora cantar? Mas que uma escolha financeira se torne. Rio Maria Alimentos, a primeira empacotadora de alimentos da Zona Norte de Teresina. Atendemos todo o Piauí e parte do Maranhão. Feijão carioca, feijão sempre verde e feijão preto. Além de farinha de puba e goma de mandioca. À venda nos melhores mercadinhos e supermercados. Avenida Poti Velho, 5716, Santa Maria da Codipe. Fone 86-3226-6337 e 98826-7230. Rio Maria Alimentos, mais qualidade em sua mesa. Pneus novos para pais cuidadosos é na Cacique Pneus. Pneus Goodyear para Mobi, Palio e Uno por apenas 10 vezes de R$ 36,49. Pneus Goodyear para Kombi HC e Topic por apenas 10 vezes de R$ 66,69. Pneus Goodyear para Ranger L200 e Hilux por 10 vezes de R$ 109,19. Só até 6 de setembro. Cacique Pneus, seu revendedor oficial Goodyear no Piauí. Ligue 86-3230-8000. Paz no trânsito começa por você.
Rádio Jornal Meio Norte FM 90.3. A notícia em primeiro lugar. A Banca de Sapateiro está de volta nesta quinta-feira, 29 de agosto de 2024. São agora 11 horas e 38 minutos. Se você sintonizou agora na 90.3 ou ligou aqui no canal 20.1, a Banca está iniciando hoje uma série de 5 debates com candidatos a vereador de Teresina. A cada quinta-feira, a partir de hoje, são 3 candidatos a vereador que vêm falar das suas propostas, das suas ideias. Hoje nós temos aqui o vereador Vinícius Ferreira, candidato à reeleição. Ele é do PSD de Dado. PSD. A gente tem também o advogado Antônio José da Paz, ali da Grande Santa Maria, candidato na chapa do PDT. E nós temos o teólogo, estudante de direito, líder popular, Evandro Marques, da chapa do Podemos. Eu já fiz perguntas para os 3, eles já perguntaram entre si com temas definidos, e nesse último bloco eles vão perguntar novamente uns para os outros, mas com tema livre. E eu vou usar aqui o nosso cubo de acrílico para fazer o sorteio de quem vai iniciar as perguntas, tá? O vereador Vinícius Ferreira, do PSD de Dado, faz a primeira pergunta com tema livre. O senhor escolhe quem, vereador? O doutor Antônio. Doutor Antônio, pode perguntar, o tema é livre, o assunto o senhor escolhe. Doutor, Teresina tem retrocedido de forma imensamente veloz na questão da assistência social. São várias pessoas com benefícios cortados, são várias pessoas sem moradia, são várias pessoas sem nenhum tipo de assistência que deveria receber do município. Caso chegue à Câmara de Vereadores, qual seria o projeto do senhor? Pois não, pode concluir porque não foi feita a pergunta. No sentido de assistir a essas pessoas. Pois não. Olha, vereador Vinícius, é uma ótima pergunta, tá? Eu até lhe trago uma informação. Eu trabalhei uma década, 10 anos com a população de rua. E eu pude ver as necessidades do nosso povo, a carência, bem lá na base, onde nem moradia se existem. Nas margens da nossa cidade, várias invasões e assentamentos de uma população que não tem saneamento básico. E quando a gente olha para a pasta social, a gente não enxerga esse serviço sendo feito. E me permita fazer uma crítica. Nós temos uma Câmara Municipal que não bateu de frente, como a população fala, que não brigou, que não fiscalizou, que não buscou os recursos
recursos de legislação obrigatória na área de assistência social para essa população. Hoje nós temos moradores de rua que não têm serviço de assistência, as casas de recuperação, os centros terapêuticos, todos desabastecidos, um ou outro serviço aqui mantido pela religiosidade. Nós não temos um serviço para essa área. E a nossa proposta é revitalizar, chegando aos bairros e criando esses centros para que a população tenha voz e vez, inclusive aos moradores de rua. E a população de assentamento, a questão cadastral, documental, que nem isso é feito, para que um dia seja entregue um título de posse e aquele assentamento, invasão, seja um bairro. Então a nossa proposta é mapear, conceituar, identificar esses problemas para que o recurso obrigação de lei chegue nessa população. Então há essa carência muito grande. Nos últimos 4 anos nós não enxergamos esse serviço sendo feito pela prefeitura. E a crítica é, na Câmara Municipal, que 29 vereadores deixaram 4 anos desse desserviço acontecer. Por isso nós somos oposição à prefeitura, caminhamos hoje com o majoritário Fábio Novo 13 para uma Teresina melhor, pois as propostas e o plano de governo abastece a pasta social, abastece os moradores de rua, abastece as invasões, que é a nossa população, que é quem precisa de fato da assistência social, para que os benefícios cheguem, para que você tenha a assistência necessária. Obrigado, candidato. O vereador Vinícius tem 1 minuto para a réplica. Assim, de falar que a Câmara foi omissa em relação à assistência social, eu discordo do senhor. A Câmara ela tem feito o seu papel. Infelizmente, os vereadores, há uma limitação muito grande de poderes quanto a algumas situações que o senhor falou aqui, como cadastramento. O vereador não faz cadastramento de ninguém. O que o vereador, vou repetir aqui para o senhor, para os senhores e senhoras que estão nos ouvindo, nós propomos leis, fiscalizamos e legislamos. Os profissionais da área da assistência social da saúde, da área da assistência social de Teresina, são profissionais capacitadíssimos, super gabaritados. No entanto, o que houve realmente foi uma falta de interesse dessa política de assistência social. Isso aí aconteceu ao longo desses 3 anos e 8 meses, e houve esse retrocesso, essa desassistência a quem necessita. Mas a Casa Legislativa de Teresina fez a sua parte com Muito bem, no tempo, agora o candidato Antônio José da Paz tem mais 1 minuto para a sua tréplica. Perfeito. Vereador Vinícius, eu até sei que um vereador não faz cadastramento, até porque estou muito bem capacitado para esse cargo, para essa função social. Mas nós temos que entender que a política pública de identificação ela tem que ser feita. E o vereador, no seu papel de fiscalização, ele não pode acompanhar uma base da prefeitura que passa 1, 2, 3 anos que seja ao lado e não aplique esse serviço. Apesar da Câmara, segundo o seu dado, ter feito esse trabalho, nós não estamos acompanhando isso na prática. Nós não estamos enxergando isso nas ruas em que a gente passa. Apesar de ser um morador da Santa Maria, que é a Zona Norte, ontem mesmo nós estávamos na Sul, que é na região do Porto Alegre, e nós estamos enxergando a falta de assistência social. Nem a identificação dos problemas tem sido feito. Por isso que as políticas públicas não têm chegado. Afinal, lixo nas comunidades é falta de identificação, de cadastramento. E isso também é assistência social, porque estamos num debate bem raso, porque realmente a prefeitura tem um desserviço. E a crítica à Câmara é especificamente a não fiscalizar. Obrigado, candidato. Agora o senhor pergunta ao seu colega candidato Evandro Marques, da chapa do Podemos, e o tema é livre também. Posso? Pode sim, 30 segundos. Meu colega candidato Evaldo, né? Evandro, desculpa. Hoje nós temos uma cidade que o contrato de lixo está suspenso e assumindo novas empresas, estão meio que trocando o carro com o pneu andando, isso não dá certo. Nós temos uma cidade que está se afundando em lixo, antes tinha o extremo sul com seus lixões, hoje é por toda a cidade. Em relação ao meio ambiente, quais suas propostas, qual a sua pauta para que a gente identifique os problemas e solucione? Candidato, boa pergunta. Eu acho que hoje a nossa cidade ela é a cara do gestor. Né? A cidade de Teresina hoje ela é a cara do gestor, infelizmente. Lixo, abandono, um desserviço por completo. E aí assim me chama a atenção, quer queira, quer não, e é como eu disse, o vereador aqui com certeza é uma ilha na Câmara Municipal, faltou a atuação do poder municipal,
faltou a atuação da Câmara Municipal, dos vereadores, de sair de dentro dos seus gabinetes para ir andar na cidade de Teresina. Não apenas agora, no tempo de eleição. Agora é muito fácil sair do seu gabinete para ir lá pedir um voto, dizer que vai resolver isso e aquilo. Agora é muito fácil encontrar um culpado. O doutor Pessoa agora é o culpado de tudo. Então, com raríssimas exceções, tenho certeza que o vereador Vinícius Ferreira, a quem eu tenho um carinho, é uma ilha no meio daquele celeiro ali de vereadores que infelizmente tem prestado ou tem deixado de prestar um bom serviço, tem feito um desserviço à cidade de Teresina. Câmara Municipal custa para a cidade de Teresina hoje 116 milhões de reais por mês, um vereador custa aproximadamente 4 milhões de reais aí por ano. E aí você, por ano, e aí você vê uma inoperância do poder municipal e, infelizmente, sendo aí, digamos assim, até acompanhado ou assistido de forma anêmica, uma Câmara Municipal que era para estar fiscalizando, andando na cidade. Nossa cidade está abandonada, jogada. O lixo. Vou dar um exemplo. Lá no Lixão, meu querido candidato, lá nós temos uma cooperativa onde os catadores de lixo lá, você que trabalha com isso sabe, as pessoas lá estão trabalhando de forma indigna, sem nenhum tipo de condição de acompanhamento assistencial, sem nenhum tipo de acompanhamento de trabalho. E a nossa cidade hoje, ela se transformou numa área de transbordo. Em todo lugar você vê lixo. Uma empresa que foi feita agora uma troca, a gente não sabe, é interessante até que o Ministério Público acompanhe por que essa empresa chegou agora nas vésperas de uma eleição, fazendo uma contratação dessa forma milionária para a cidade de Teresina e uma péssima prestação de serviço. As comunidades abandonadas, os passeios públicos cheios de lixo, cheios de mato, onde as pessoas hoje não podem transitar porque onde era rua, agora passou a ser uma área de transbordo, uma área ocupada pelo lixo. É lamentável, a cidade de Teresina não merece esse descaso. Candidato Antônio José da Paz. Muito bem, ótimo olhar. População teresinense, falar sobre meio ambiente, falar sobre reciclagem e desmatamento é algo que eu tenho capacidade. Não à toa, há 4 anos eu construí com um grupo muito organizado uma cooperativa de reciclagem que hoje nós já temos duas unidades que trazem capacidade de trabalho para 40 familiares em uma delas, 40 pessoas, pais de família que tiram o seu sustento do lixo, que vira resíduo e traz salário para a casa do trabalhador e graças a Deus esse serviço vem sendo bem realizado. A nossa proposta é levar essa pauta para todas as zonas de Teresina, poder incentivar as instituições de reciclagem, poder incentivar as empresas do ramo para que a gente tenha o aproveitamento desse lixo. Caro teresinense, nós não reaproveitamos nem 1% desse material e a gente olha para municípios próximos, até mesmo aqui na cidade de Fortaleza, que é próximo, e nós temos um abastecimento, um recurso sendo bem usado através do lixo que vira resíduo e insumo financeiro. Nossa proposta é levar as margens de Teresina cooperativas de reciclagem para limpeza. Muito obrigado, candidato. Agora a tréplica de 1 minuto do candidato Evandro Marques. Quero chamar a atenção de você, minha querida, que anda nas praças de Teresina, que faz uso dos locais públicos da nossa cidade. Infelizmente, um descaso por completo. As praças estão abandonadas, lixo para todo lado, mato de toda natureza e tamanho. Então, quero chamar a sua atenção para que eu acho que é um momento importante. Nós estamos dentro de um processo eleitoral onde você vai escolher o seu legislador, onde você vai escolher o seu prefeito. Nosso partido, Podemos, tem uma coligação com o nosso candidato Fábio Novo, onde nós acreditamos um técnico, um deputado estadual que faz um grande mandato na Assembleia Legislativa, e eu tenho absoluta certeza que serei um fiscalizador também do Fábio, estando lá na Câmara Municipal, levando ideias e propostas que possam ser úteis à minha comunidade, à nossa cidade de Teresina, aos bairros carentes da nossa cidade. Discutir a questão do lixo não é apenas uma questão simples. Eu sei que nós temos aí algumas questões, alguns gargalos que precisam ser vencidos, mas uma coisa é necessário que tenha: a atenção do Poder Municipal Legislativo, para que a gente possa discutir seriamente a questão do lixo e as ocupações dos espaços públicos que estão ociosos, onde a população joga lixo. Obrigado, candidato. E agora o candidato Evandro Marques vai perguntar para o vereador Vinícius, que abriu esse bloco de perguntas. Pois não, o senhor tem 30 segundos e o tema é livre. Grande vereador Vinícius Ferreira, como eu bem disse, você é uma ilha ali naquela Câmara Municipal. Quero perguntar a você sobre transporte público. O atual gestor, ele foi eleito com a pauta de melhorar, de dar de fato de direito, voltar ao transporte público na cidade de Teresina. E a gente tem visto aí ao contrário. Teresina hoje precisa de aproximadamente 500 ônibus, está rodando com a frota de aproximadamente 220 ônibus, em horário de pico isso cai para 180 ônibus, onde as garantias do trabalhador não são dignas. Pode só concluir fazendo o Quero lhe perguntar, voltando à Câmara Municipal, o que é que você pretende fazer a respeito do transporte público? O senhor tem 2 minutos, vereador Vinícius, para responder à pergunta do candidato Evandro. Tudo bem, muito obrigado. A sua pergunta é pertinente. Nessa legislatura, a Câmara já
promover uma CPI do transporte público, onde nós apontamos várias falhas, vários gargalos no sistema como um todo. Nós apresentamos também algumas soluções e nós temos a expectativa, Evandro, de renovando esse mandato e chegando à Câmara junto com o prefeito Fábio, que é quem nós do PSD e eu, Vinícius Ferreira, tenho caminhado junto ao longo dessa campanha, e com muita fé em Deus seremos eleitos os dois. Nós vamos tentar fazer com que o transporte público não só retorne o que era antes, mas como ele melhore, para que haja uma ampliação da frota de ônibus, para que haja uma modernização dessa frota, utilizando transportes ecologicamente corretos, são os carros elétricos, trazendo carro moderno, trazendo dignidade para o trabalhador que precisa desse transporte público, trazendo também celeridade para essa pessoa que precisa se deslocar e que por vezes passa horas na parada de ônibus aguardando o seu transporte público passar para levá-lo ao seu destino. Então serão essas proposições, inclusive o próprio Fábio tem no seu plano de governo uma das propostas mais interessantes que eu já vi, que é a do transporte público gratuito. E nós abraçamos essa ideia dele e nós estaremos lá na Câmara apoiando a gestão do Fábio para que ele consiga colocar esse plano, esse projeto dele em execução. Muito bem, agora o candidato Evandro tem direito a uma réplica de 1 minuto, pois não? Bem, vereador, como eu disse, na Câmara Municipal a gente viu sim, infelizmente, né, ainda que o senhor tenha participado da questão lá da CPI, mas infelizmente a gente não viu um avanço, digamos, significativo para a cidade de Teresina ao ponto de dar a resposta necessária. Nós temos alguns instrumentos fiscalizadores, como o próprio Ministério Público, né? Nós temos aqui uma categoria hoje que sofre muito, que é os motoristas, enfim, os rodoviários, né, que fazem a operação desse transporte público na cidade, e infelizmente nós passamos 17 dias, só aconteceu a negociação por conta de uma boa gestão do próprio sindicato dos rodoviários, que fez toda a intermediação junto à Prefeitura Municipal de Teresina, junto aos empresários, e que encontraram ali um meio termo. Então, assim, a gente chama a atenção da população de Teresina, que está sofrendo, passando 2 horas na parada de ônibus, onde uma gestão que ganhou a eleição dizendo que ia mudar essa realidade, hoje piorou a situação. Precisamos de uma Câmara Municipal onde os vereadores possam atuar de fato e de direito, ser a voz e vez do povo, levando os reclames e discutindo seriamente na tribuna da Câmara. E agora o vereador Vinícius Ferreira vai fazer a sua tréplica. 1 minuto também. Como eu falei, esse projeto de transporte público gratuito será, de acordo com o programa de governo do próximo prefeito Fábio, será implementado logo no início da sua gestão. E ele vai precisar da Câmara de Vereadores para que ele possa colocar em prática esse projeto dele. E nós estaremos lá prontos para atender às demandas dos cidadãos e cidadãs teresinenses, votando favoravelmente a essa nova modalidade que será implementada, que é do transporte público gratuito e amplo. Ele tem também, além da proposta de fazer o transporte gratuito, de ampliar o número de carros. Como o senhor falou, a pandemia fez com que reduzisse a metade do número de carros rodando dentro da cidade de Teresina, de 400 baixou para 200. Então, hoje, a proposta do próximo prefeito é para que se amplie para 500 ou 600 carros e que todos tenham acesso ao transporte público de qualidade e gratuito. Agora, após as perguntas dos candidatos, nós vamos para a fase final do nosso primeiro debate com os candidatos a vereador de Teresina. Cada um deles terá 1 minuto para as suas considerações finais, para se referir diretamente a você, que me escuta, que me assiste, que nos escuta e nos assiste, falando de suas propostas, mandando uma mensagem final. Nós vamos seguir a mesma ordem do sorteio inicial de posicionamento na mesa. Então eu começo pelo vereador Vinícius Ferreira. Muito bem. Eu quero pedir ao senhor, à senhora, que está nos vendo e nos ouvindo, que nos dê a oportunidade de permanecer trabalhando por Teresina. Meu nome é Vinícius Ferreira, eu tenho o número 55555, sou filho de Teresina, sou funcionário público, apaixonado pela minha cidade, apaixonado pelo que faço, sou extremamente ordeiro, trabalhador e dedicado às minhas causas,
quero lhe pedir a oportunidade de permanecer representando a nossa cidade junto ao Parlamento Municipal. Muito bem, agora a gente tem pela ordem, pela sequência, o advogado Antônio José da Paz, da chapa do PDT. Quando quiser. Cronômetro no ar. População teresinense, eu sou Antônio José da Paz, sou candidato a vereador em Teresina, mas comecei esse trabalho há 14 anos, trabalhando pelas comunidades, criando centros de qualificação, cooperativas de reciclagem, porque nós acreditamos nessa cidade, nós temos um potencial de crescimento. Estamos colocando o nosso nome à disposição, não para trabalhar a partir de agora, mas por um trabalho que já vem sendo feito há quase uma década e meia. E com a sua oportunidade que você está nos dando, com o seu voto, nós chegaremos à Câmara de Teresina para propor soluções que a nossa cidade está carecendo muito, para poder lembrar do meio ambiente, lembrar da qualificação profissional, criar políticas públicas que impactem a vida das pessoas. E aí nós estamos junto com o deputado Fábio Novo, que é o líder do governo, que é o principal nome na gestão hoje, para fazer uma prefeitura mais justa e mais digna. Vamos caminhar junto à vitória. O meu número é 12777. Por uma Teresina mais sustentável, nós podemos sim. Nossa cidade tem muito potencial e vamos juntos. Obrigado, candidato. E agora é o candidato Evandro Marques, do Podemos. Bem, eu queria agradecer em primeiro lugar a Deus, aos nossos apoiadores, aos meus irmãos evangélicos na cidade de Teresina, peço a ajuda de vocês, aos meus queridos companheiros dos rodoviários, estamos juntos na luta, a todos os bairros da minha cidade, em especial ao meu querido e grande Parque Sul, a nossa região, nossa querida grande Vila da Paz, aos meus amigos aí da zona rural de Teresina. O Evandro Marques está à disposição, peço a ajuda de vocês, entre conosco nessa luta, vamos virar a chave, vamos dar oportunidade a pessoas novas para que nós possamos chegar à Câmara Municipal, ser de fato de vez a comunidade ter vez e voz à Câmara Municipal. Quero colocar o meu mandato à disposição da minha cidade, uma cidade querida que eu amo, nasci aqui e estou à disposição para trabalhar em prol das comunidades. Então, quero pedir aqui a você a sua ajuda, o seu apoio, o seu voto. O meu número é 2333. Evandro Marques, porque eu acredito que para Teresina crescer só depende de você. Ari, também quero agradecer aqui ao Sistema Meu Norte por essa oportunidade de dar a nós aqui a oportunidade de debater e aos nossos debatedores no dia de hoje. Um forte abraço, que Deus nos abençoe. Nós aqui agradecemos a disponibilidade dos candidatos, que a gente sabe que nessa reta final faltam menos de 40 dias, 30 e poucos dias, eles aceleram na sua campanha. Obrigado ao vereador Vinícius Ferreira do PSD. Obrigado ao advogado Antônio José da Paz Neto, do PDT. E muito obrigado também ao candidato Evandro Marques, do Podemos. Esse foi o nosso primeiro. Haverá mais 4. Na próxima quinta-feira, às 11 horas, a gente terá a segunda rodada de debatedores. Bem, como agora já são praticamente meio-dia, né? 11h59, a gente faz o segundo e último intervalo comercial, a gente adianta para os candidatos poderem sair aqui do estúdio e a gente retorna com notícias, com as informações do dia. Até já!